Bom dia, pessoal. Vamos continuar hoje com a nossa aula sobre conquista do território americano. E agora eu vou falar com vocês a respeito dos tipos de colonização. Então vamos dar só uma lembrada rapidinho, que a gente divide o continente americano de duas maneiras. Na regionalização geográfica, a gente tem três partes: América do Norte, América Central e América do Sul. E na regionalização histórico-cultural, a gente tem duas partes: América anglo-saxônica e América latina. Dessa maneira, a gente vai entender, a partir dessa regionalização histórica, que foi baseada nos povos que colonizaram o continente, a gente vai entender como que aconteceram diferentes tipos de colonização, interesses diferentes na colonização das partes do continente americano, né? Então, nós vamos falar desses tipos de colonização. A partir daí, esses tipos de colonização foram, a gente pode dizer assim, um pontapé inicial, um primeiro fator que determinou o nível de desenvolvimento dos países que a gente conhece hoje. Então, se existe um nível de desenvolvimento maior de Canadá e Estados Unidos, que fazem parte da América anglo-saxônica, essa história começa lá no período da colonização. É lógico que outros fatores ao longo do tempo, ao longo da história, fatores naturais, fatores políticos, inclusive sorte também, determinaram o nível de desenvolvimento dos Estados Unidos e do Canadá, que é muito maior em relação a todos os países da América Latina. Tá? Mas o pontapé inicial, um dos primeiros fatores que determinou isso foi a forma com que os países foram colonizados. E a gente vai ver isso agora, tá bom? Então vamos lembrar que a América anglo-saxônica foram os países colonizados por Inglaterra, e que nesse caso são Canadá e Estados Unidos. E que a América Latina foram os países colonizados por Portugal, Espanha, França, que vai do México até a Argentina, tá? Todos esses aqui falam línguas de origem latina, né? O espanhol e o português principalmente, que originaram do latim. E o inglês originou das línguas saxônicas lá da Inglaterra, tá certo? Mas de cara, quando os ingleses chegaram aqui, eles já encontraram no território dos Estados Unidos uma semelhança de aspectos naturais muito grandes com a Inglaterra, né? Vamos pensar que nós estamos aqui em latitudes, em localização territorial, na zona climática muito semelhante, a zona temperada do norte. Então, tipos de produto que eram cultivados, tipo de vegetação, eram muito parecidos. Não causou um interesse gigante nos povos ingleses que chegaram na América. Do outro lado, na América Latina, quando Portugal e Espanha chegam aqui, eles chegam aqui na região da América Central primeiro e depois vão dominando tudo, eles já encontram características naturais muito diferentes. Aqui já é zona tropical, então aqui eles já encontram frutas diferentes, produtos de clima tropical diferente, né? Produtos naturais, plantas, frutas, flores, um monte de coisa diferente que já causa um interesse de comercialização, de exploração e comercialização muito grande, né? Vender esses produtos que eram novidades na Europa seria lucro garantido. Então já começa aí um olhar de interesse econômico. Vamos lembrar também que quando Espanha e Portugal, Espanha principalmente chega aqui, né? Eles encontram muitos metais preciosos. Lembra que eu falei para vocês, os maias, os astecas, os incas, eles usavam metais preciosos, o ouro e a prata, como enfeite. Eles não tinham o olhar econômico, eles não tinham o valor monetário desses metais, mas era só uma pedra brilhante, que era enfeite, que era adorno. E os espanhóis então chegam aqui, encontram isso e começam a explorar de uma maneira muito grande. Portugal não encontra isso de cara aqui no Brasil, eles precisam entrar para o território para começar a encontrar metais preciosos. Isso vai ser mais para frente, lá por 1700, 1800, com os bandeirantes.
Então eles chegam aqui e encontram de cara a Mata Atlântica, uma floresta magnífica, exuberante, totalmente nova para o conhecimento deles, com muita coisa interessante para ser explorado, por exemplo, para o Brasil. Então, os tipos de exploração, os interesses das metrópoles nas novas terras, nas colônias, vão dar o princípio, vão dar a linha de desenvolvimento que vai acontecer tanto na América anglo-saxônica quanto na América Latina, tá? Então, agora eu vou tirar um mapa rapidinho e aí a gente vai discutir esses tipos de colonização, certo? Aqui a gente tem, então, as colônias ou a colonização de exploração que aconteceu em toda a América Latina. E a gente tem a colonização de povoamento que aconteceu em toda a América anglo-saxônica. Para a gente identificar esses dois tipos de colonização, a gente tem que sempre lembrar de 5 itens. Desses 5 itens, identificando isso, a gente consegue perceber e diferenciar como foi que aconteceu o desenvolvimento desses territórios, tá? Então, o que eram as colônias de exploração? Eram formadas, as terras, né, que eram exploradas, a estrutura, a divisão das terras era feita em grandes fazendas ou latifúndios, e aí já começa uma desigualdade muito grande, né? Poucos donos para um monte de terra. Então, o controle das terras, o poder de explorar a terra, o plantio, as riquezas, estava na mão de poucas pessoas. Começa uma desigualdade muito grande, tá? Então, colônia de exploração, grandes fazendas. Monocultoras, o que significa isso? Só plantava um produto. Então, por exemplo, no início da colonização no Brasil, só se plantava cana-de-açúcar. Depois, só se planta café, tá? Então, em vários momentos, só um tipo de produto era cultivado. E eram produtos de clima tropical. Nós estamos na zona tropical, coisa que não era fácil de se encontrar na Europa. Então, quanto mais Portugal e Espanha produzissem produtos de clima tropical e levassem para ser vendidos na Europa, mais eles iam ganhar dinheiro, porque os europeus não tinham esses produtos, tá? E o objetivo era exportar, mandar para fora, levar para a Europa, né? Então, grandes fazendas que cultivavam um tipo de produto só, e esses produtos eram de clima tropical, para quê? Para mandar para a Europa, exportar, abastecer o mercado externo, tá? E quem que trabalhava? Mão de obra escrava. Então, a desigualdade fica muito nítida. O dono da fazenda, poderoso, rico, e o escravo. O lucro era absurdamente grande, porque eles não gastavam, né? Era mão de obra escrava. Tudo que eles vendiam, o lucro ficava para eles e eles ganhavam muito dinheiro, certo? Então começa aqui, através dessas características, começa um desenho da desigualdade social, da má distribuição de terras no país, de uma classe social muito explorada e outra muito acima de tudo, tá? Em compensação, na América anglo-saxônica, pelo fato de não existirem produtos tão diferentes, porque estão na mesma zona climática, como eu mostrei no mapa anteriormente, o interesse vai ser o de povoamento. Eles saíram da Inglaterra e foram para a Europa. Eles saíram da Inglaterra e foram para a América, foram para os Estados Unidos inicialmente, para ficar lá, para ter uma vida nova, para desenvolver, para romper tudo o vínculo que existia com o passado, né? Vamos viver aqui, vamos desenvolver esse território, vamos ter uma vida nova, vamos povoar esse território. Então começa já uma distribuição de terras bem melhor, né? Pequenas e médias propriedades, várias pessoas tinham a sua propriedade, várias famílias, não estava tudo na mão de um só. Então, todo mundo podia ter a sua propriedade. Policultoras cultivavam vários tipos de alimento, principalmente cereais e frutas de clima temperado, porque não dava para plantar cana-de-açúcar, não dava para plantar
fumo, porque isso é produto de clima tropical. Né? Então eles plantavam coisas que eles iam comer. Tá? Cultivo de produtos de clima temperado, então é isso que eu falei, zona temperada do norte, não dá para plantar determinados produtos, então vamos cultivar aquilo que dá, para quê? Para abastecer o mercado interno, para a gente consumir, para a gente vender entre si e comer. Então era batata, era muitos cereais, aveia, trigo, beterraba, um monte de coisa que era alimento para eles mesmos. E quem trabalhava? As próprias famílias. Então, cada família trabalhava na sua terra, às vezes tinha um empregado ou outro, né? Todo mundo trabalhava, todo mundo consumia. E aqui então havia uma maior igualdade, todo mundo vivendo mais ou menos no mesmo padrão. Não era a diferença que tinha aqui do dono da fazenda muito rico e a mão de obra escrava. Aqui vários tinham propriedades e todos trabalhavam, famílias inteiras trabalhavam na terra, produziam e consumiam e comercializavam entre si os produtos. Tá? A partir disso, começa uma característica de desenvolvimento dos Estados Unidos um pouco diferente do que existiu na América Latina. Mais para frente, nós vamos ver, na próxima aula, eu vou falar com vocês, que lá nos Estados Unidos teve um pedaço do território americano no início que viveu assim, que foi colonizado dessa maneira. Então, se a gente for observar, os Estados Unidos teve as duas, tá? Mas predominou essa aqui. Essa aqui acabou passando por cima, né? Então, no período das 13 colônias, antes da independência dos Estados Unidos, existiam as duas formas de colonização, só que vai predominar essa aqui, tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula. Tchau!